Boa noite a todos. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a lambedura psicogênica felina. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo veterinários a tratar gatos nas suas principais clínicas e emergências. A lambedura psicogênica nessa espécie, ela é uma manifestação do estresse, uma das, e ela tem se tornado cada vez mais frequente nos nossos pacientes. Isso porque cada vez mais esses pacientes estão vivendo em locais verticalizados, então eles acabam tendo pouco estímulo tanto físico quanto cognitivo. Então, por conta disso, a gente cada vez mais tem pego alterações comportamentais e, como eu falei, a lambedura psicogênica acaba sendo uma delas. Nesse vídeo, então, eu vou estar falando quais são os principais gatilhos para que esses gatos apresentem essa lambedura psicogênica e também quais são as formas da gente estar diagnosticando, tratando e até mesmo prevenindo. A alopecia psicogênica, ela está na maioria das vezes ligada à alteração comportamental ou alteração emocional desse paciente. Então, ela é caracterizada por uma perda de pelos no local onde ocorre essa lambedura em excesso e tem alguns gatinhos que chegam até a se automutilar por conta desse estresse. E quais são os principais gatilhos que a gente pode ter, que é muito importante a gente perguntar inclusive sobre isso durante a anamnese. Se esse paciente convive com outros animais, como que é o relacionamento dele com esses outros animais, se teve mudança recente de ambiente, tanto mudança de casa ou até mesmo alguma obra na casa ou mudou algum móvel ali de lugar. A gente precisa saber também como que é a rotina desse gato, se é um gato que ele é muito sedentário, se ele tem espaço para correr, se ele brinca, se ele não brinca, se o tutor tem o hábito de estar estimulando esse paciente aí em algum momento do dia para que ele exerça aí uma atividade tanto física quanto cognitiva. Se por acaso teve alguma perda na família, seja de outro pet, seja de algum humano que ele convivia, se por acaso recebeu visita recentemente, ou se por acaso mudou alguém para casa recentemente, ou saiu alguém da casa recentemente. Então, todas essas perguntas elas são muito importantes porque cada gato tem uma sensibilidade diferente. Então, muitas vezes, alguma alteração muito sutil na rotina desse gato já pode ser um gatilho para que ele desenvolva alterações comportamentais e, como eu falei, a alopecia psicogênica é uma delas. Então, a gente precisa sempre na anamnese, quando a gente desconfia dessas alterações comportamentais, realmente reservar um tempo para fazer todas essas perguntas, porque cada pergunta dessa é muito importante para que a gente consiga diagnosticar essa alteração. Então, as principais causas que geram essa alteração psicogênica vão girar em torno de 3 pilares: o estresse, a ansiedade e também o tédio, tá? Então, a gente precisa sempre fazer perguntas relacionadas à rotina desse paciente, mudanças ambientais, conflitos sociais, seja com outros gatos ou com outros animais, e também se por acaso esse paciente em algum momento ele sofreu algum tipo de trauma ao longo da vida dele, ou se é um paciente resgatado que vivia com muitos gatos. Então, tudo isso é muito importante para a gente conseguir entender qual que é a causa base e, se possível, a gente conseguir retirar essa causa base, mas sempre vai girar em cima dessas 3 alterações, Então, o tédio, a ansiedade e o estresse. Então, as principais alterações que nós vamos notar durante o nosso exame físico desse paciente vão ser áreas alopécicas no corpo desse paciente, sendo que essas áreas elas podem ser ou focal, podem ser multifocal e até mesmo generalizada, tá? Então, a gente vai ver essas áreas com falhas de pelo, com alopecia. A gente pode ou não encontrar lesão. Na maior parte das vezes a gente vai ver só uma pele mais eritematosa, às vezes até mesmo com hiperqueratose, dependendo se for um quadro mais crônico. E tem alguns pacientes que sim desenvolvem uma alteração bacteriana secundária
por conta, né, dessa pele nesse local estar mais fragilizada. Então, nesses casos pode ter, né, o acometimento aí de infecção bacteriana secundária. Apesar das áreas alopécicas poderem acontecer em qualquer local no corpo, na rotina o que eu mais observo são nas partes mediais dos membros e também na porção ventral do abdômen. Para que a gente possa realizar o diagnóstico da lambedura psicogênica ou alopecia psicogênica, a gente precisa, primeiro, juntar o histórico desse paciente, então fazer aquela anamnese detalhada para a gente saber se teve algum gatilho emocional que possa ter causado esse tipo de comportamento compulsivo. Depois a gente precisa estar realizando o exame físico, né, avaliando o animal como um todo, e precisamos descartar as causas que seriam diagnósticos diferenciais, principalmente dermatofitose, algum ectoparasita ali presente, alguma alergia e também a hipersensibilidade, né, alimentar também pode estar causando esse tipo de alteração. E a gente também tem a hiperestesia cutânea, que também é um diagnóstico diferencial. Então, para a gente chegar nessa parte comportamental, a gente precisa realmente fazer uns exames, né, detalhados para que a gente possa excluir causas físicas e realmente ficar com a causa comportamental. E qual vai ser a abordagem desse nosso paciente com a lambedura psicogênica ou alopecia psicogênica? Em primeiro lugar, a gente precisa identificar o que gerou esse gatilho, tá? Então parece algo simples, mas na rotina vocês vão ver o quanto que é complicado a gente conseguir sentar com o tutor, conversar com eles e através disso conseguir identificar qual que pode ter sido o gatilho emocional para que esse paciente começasse a desenvolver esse tipo de alteração comportamental, tá? Então esse é o primeiro passo e é o mais importante, né? Que a gente conseguir realmente remover essa causa do estresse ou pelo menos estar minimizando. Junto com isso, a gente precisa preparar para esse felino um ambiente que seja seguro e que tenha vários desafios, seja eles físico ou cognitivo. Então, em caso desses pacientes que vivem, né, em apartamento, é muito importante você explicar para o tutor como que funciona a gatificação do ambiente, a verticalização desse ambiente, para que esse gato tenha principalmente rotas de fugas em casos de casas, né, com vários outros gatos, que ele tenha locais para que ele possa pular, para que ele possa realmente demonstrar os comportamentos felinos, porque isso é muito importante para o gato. E também a gente pode estar utilizando nos locais, principalmente locais de conflito, a utilização de feromônio, principalmente o Feliway, porque a gente sabe que com a utilização desse feromônio a gente consegue minimizar algumas brigas, o paciente ele fica mais relaxado no local. Então, por exemplo, se o que dá um gatilho para esse gato desenvolver é algo que está fora da casa, mais próximo, que o tutor ele não consegue minimizar, a gente tem essas ferramentas, né, para que a gente utilize no ambiente, para que a gente crie um ambiente que o gato se sinta mais seguro e acolhido. Outra abordagem muito importante é entender como que funciona a interação desse gato com o tutor. Então, se em algum momento do dia eles interagem, como que é essa interação, se esse tutor estimula esse paciente a brincar, se esse paciente tem o hábito de brincar sozinho ou não, porque a gente sabe que tem gatos que você pode deixar os brinquedos lá, os arranhadores, e ele por si só vai brincar, né, vai se estimular. Mas tem outros gatos que ele realmente precisa da ajuda ali do tutor na hora da brincadeira. Então são gatos que eles preferem, né, estar interagindo com o tutor. Então, para isso a gente precisa entender como que funciona, né, a vidinha desse paciente, para que a gente possa ir vendo os pontos onde a gente pode fazer uma intervenção ou uma adaptação para que a gente melhore a condição desse paciente. Como eu falei, cada paciente a gente tem que tratar de uma forma individual. Então, para alguns pacientes, pode ser que só essa intervenção no gatilho, né, emocional que pode ter causado essa alteração
e essas alterações no ambiente de enriquecimento ambiental, de melhorar essa interação do tutor com o gato, forma até mesmo de alimentação, tudo isso influencia bastante e pode ser que para alguns pacientes só da gente conseguir mexer nisso já seja o suficiente para a gente minimizar esses tipos de comportamento ou até mesmo chegar a sanar esse tipo de comportamento, tá? Mas a gente sabe que tem gatos que são mais sensíveis, que mesmo sendo algum gatilho discreto, só essa alteração não é o suficiente para a gente conseguir melhorar esse comportamento. E aí, no caso desses gatos, a gente precisa realmente entrar com medicações psicoativas para que a gente possa fazer o manejo desse comportamento desse gato. Lembrando que não vale de nada a gente entrar com um psicoativo se a gente não fizer toda essa mudança no ambiente, preparar esse ambiente para que esse gato se sinta bem nele, se sinta acolhido, se sinta protegido, porque a partir do momento que a gente só administra o psicoativo e a gente não altera o ambiente, a gente tirou o psicoativo, esse paciente vai voltar a apresentar os mesmos comportamentos. Ou senão, a gente não vai conseguir controlar com o psicoativo, tá? Então, a gente precisa sempre fazer esse tratamento em conjunto, né? Tanto do ambiente, quanto da gente conseguir mexer nesse comportamento desse gato. O principal psicoativo que eu costumo utilizar na minha rotina é a amitriptilina, tá? A maioria dos meus pacientes se dão super bem com essa medicação. A dose pode variar de meio a 1 miligrama por quilo, mas isso vai variar muito de acordo realmente com a clínica do paciente, com a sensibilidade do paciente, então as doses podem acabar variando. E o tempo de tratamento é a mesma coisa, vai depender do paciente, então a gente vai sempre reavaliando para ver a possibilidade de estar diminuindo dose ou às vezes tem necessidade de aumentar a dose, então tudo isso vai ser muito individual, tá? Mas é sempre bom a gente acompanhar esse paciente de perto para que a gente possa estar sempre fazendo esse ajuste de doses. Uma coisa também que eu gosto muito de colocar no meu tratamento são nutracêuticos. A gente sabe que hoje tem diversos nutracêuticos que ajudam a dar aquela sensação de bem-estar para o paciente. Então eu sempre gosto de associar. Lembrando que a gente precisa fazer essa manipulação em um veículo que seja confortável tanto para o tutor quanto para o paciente, porque não adianta nada a gente tentar tirar um estresse gerando o outro. Então, eu sempre deixo a critério do tutor escolher qual que vai ser o veículo que vai ser administrado, né? Claro, sempre seguindo a recomendação da farmácia de manipulação, se pode ou não aquele veículo, mas de preferência, né, fazer a manipulação em pastas orais, que hoje é o que eu vejo, né, que esses pacientes têm mais aceitação, tá? Então as pastas orais estão indo muito bem, pelo menos aqui com os meus pacientes. E a prevenção da alopecia psicogênica, ela vai girar realmente em torno do manejo. Então tudo isso que a gente já conversou. Sempre que a gente atender um gatinho, é muito importante a gente perguntar para o tutor sobre a vida desse gato em casa, como que é, onde que mora, o que tem de brinquedo, o que não tem, para que a gente possa, antes desse paciente desenvolver qualquer alteração comportamental, a gente já conseguir minimizar. Então, por exemplo, mora no apartamento, tem arranhador? Não tem arranhador. Então, a gente sabe que esse paciente pode acabar tendo alterações comportamentais por estresse, porque a gente sabe que o ato de arranhar ali desse nosso paciente felino é uma forma deles de estarem eliminando esse estresse. Então, a gente precisa, né, fazer com que esse tutor coloque arranhadores em casa. Se por acaso não tem locais para pular, né, colocar prateleiras. Então a gente vai entendendo aí o nosso paciente, né, de acordo com o que a gente vai conversando com o tutor. E então, assim, em resumo, né, o que a gente precisa para prevenção é que esse paciente tenha um ambiente com enriquecimento ambiental, que ele receba alimentação, né, de forma adequada, alimentação que seja adequada, que ele tenha espaços para que ele possa demonstrar comportamento felino, que ele tenha rotas de fuga dentro de casa para caso ele se assuste, né, com alguma situação,
que ele seja estimulado diariamente de forma física e cognitiva, então entender se esse paciente consegue fazer isso sozinho, ou se ele precisa aí da interação do tutor. Então tudo isso é muito importante e a gente entendendo como que funciona a rotina desse gato, a gente já consegue, né, intervir antes que esse paciente comece a desenvolver alguma alteração comportamental. E assim, gente, eu já atendi alguns pacientes com essa alopecia psicogênica. Uns responderam relativamente rápido, outros nem tanto. Às vezes a gente precisa entrar com uma terapia aí com outros fármacos. Só que assim, o mais importante realmente nesses casos é a gente trabalhar com cada gatinho de uma forma individual. Então a gente respeitar a individualidade, né, de cada um deles, porque realmente cada um responde de uma forma diferente e para cada um também cada tipo de tratamento vai ser diferente. Então, por exemplo, tem uns que respondem muito bem às medicações e nem tanto às alterações ambientais, já tem outros que são ao contrário, às vezes precisa realmente fazer uma associação bem importante, né, tanto desse controle do ambiente quanto das medicações. Então, o mais importante é isso, é você entender o seu paciente, entender a necessidade dele e aí, durante o tratamento, você vai descobrindo qual que é a forma que esse paciente responde melhor e dessa forma você consegue fazer aí um tratamento adequado e eficaz. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter tirado bastante dúvidas em relação a esse assunto. Se por acaso vocês tiverem ainda alguma pergunta, pode me mandar mensagem pelo Instagram, que eu vou adorar estar respondendo vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu colega médico veterinário e siga o nosso canal para estar sempre por dentro de mais conteúdos como esse.